Boa noite. Vamos aguardar os pupilos. Deixa eu pegar mais uma água. Estamos dentro do horário. Vou dar andamento, então, à aula até que eles apareçam, né? Aqui. Bom, olá, boa noite, pessoal. Bom, um dos conteúdos para hoje, porque são dois conteúdos e são bastante, né, densos. Então, eu vou dar uma iniciada, então, a respeito desse filo tardígrada, tá? Então, vamos lá falar sobre os tardígrados, né, ou os chamados ursos d'água. Então, filo tardígrada, e vamos falar um pouquinho dessas características gerais aí, então. Então, vem do latim, que é tardos, né, que quer dizer lento, então, e mais grados, que quer dizer passo. Então, é um animalzinho de passos lentos, né, por isso esse nome aí já é condicionado a essa característica desse animal, tá? Conhecidos como ursos d'água, e existem mais de 100 espécies, tá? Relacionados com os artrópodes, né, que a gente vai dar início agora a conhecer esses artrópodes, e este é, então, um grupo, né, o tardígrado é um grupo aí intermediário, que tem, então, uma afinidade com o grupo artrópode, tá? Relacionado com esses artrópodes e mais unicóforos também, um outro grupo de vermes aí, tá? Que eles são, então, muitas vezes aí colocados em um grupo maior chamado Panartrópoda, tá? As características dos tardígrados, gente, é ter esse corpo curto, roliço e cilíndrico. São animaizinhos muito pequenininhos, tá? Dificilmente a gente vê aí alguns aí a olho nu, né? Na lupa é melhor de ser encontrado, né? Então, são intersticiais, eles não vivem aí livre, né? Eles estão sempre em meio a líquens e musgos, na terra, em meio a foliços, sedimentos, ou sobre ainda algas e plantas submersas de lagos, rios, poças, etc. Isso é, sempre em locais que tenham umidade, portanto, tá? Normalmente, quando a gente tem calçada, que geralmente começa a formar, chove muito, chove sem parar, começa a formar aqueles líquens, muitas vezes a gente pode ter a presença, então, desses animaizinhos aí passeando em meio a esses líquens, que são locais bastante, assim, preferenciais desses animais, tá? Bom, 4 pares de pernas, então, pernas atarracadas, né, bastante forte, robustas. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, tá, pessoal? Bastante robustas, tá? E elas são mais nessa parte ventral, tá?
ligadas mais e posicionadas a a parte ventral do corpo do animal. E elas não são articuladas, portanto, tá? Só dar uma olhadinha aqui. A aluna avisando que não vai participar, né? Mas depois assiste a aula aqui gravadinha, tranquilo. Então, essas patinhas não são articuladas, tá? Então, cada perna com 4, 8 garras ou ainda discos que são adesivos, tá? Isso para facilitar, então, esse posicionamento e assegurar o animal no local que ele está, não ser levado com facilidade, né? A cutícula desses animais tem presença de quitina, portanto, né? É lisa ou muitas vezes pode se mostrar ornamentada, tá? Em algumas espécies. Eutardígrada não possuem a cutícula de quitina ornamentada e é dividida em placas, então, tá? Esses animais, então, com essa constituição de quitina, né, que são proteínas, formam, então, uma cutícula bastante espessa, tá? E que então esses animais têm que fazer mudas, trocar então essa cutícula periódica, porque eles crescem e essa cutícula acaba retendo o crescimento. Então é necessário que essa cutícula então seja trocada para que o corpo possa ser expandida então, tá? Uma característica que nós vamos ver que é compartilhada, portanto, com um grupo de artrópodes, né? Por isso que eles já têm essa afinidade, então. Alimenta-se do conteúdo de células de vegetais ou pequenos invertebrados, como os nematódios, né? Então, é essa mais que faz a parte da preferência alimentar desses animais. Aparelho do estilete para perfurar esse alimento, né? Uma vez que vai sugar, então, né? Pela faringe, e esse aparelho aí todo do trato alimentar, do trato digestório, é constituído, então, por esse estilete, a faringe, o intestino reto e termina, então, nessa cloaca, né? Quando a gente diz que existe uma cloaca, ela tem, então, uma dupla função, que é, ao mesmo tempo de ser local de eliminação, então, de resíduos alimentares, também é local, então, para local para reprodução também, né? Saída de produtos de reprodução. Glândulas de Malpighi, né, para excreção, também o que nós vamos encontrar em grupos dos artrópodes, tá? Ocelos, então, ocelos normalmente, né, captação de fotorrecepção. Cerdas e espinhos como órgãos sensoriais presentes nesses animais, tá? Então, a anatomia básica, normalmente, isso que a gente pode ver, essas pernas, né? Essas patinhas não articuladas, mais voltadas para a região ventral do corpo, então, tá? Aqui nós vemos, então, a presença dessa boca, tá? Existem, então, esses locais mais alargados, que é a faringe, o esôfago um pouco mais estreito, e depois nós temos, então, intestino mediano, intestino mais terminal, reto e término, então, no ânus, né? Que mais é uma cloaca mesmo, tá? Mostra-se aqui também o trato reprodutor, tá bom? Onde que a gente tem, então, esses ovários e ao longo dele é onde, então, vai maturando esses óvulos, tá? O receptáculo seminal, né? Por onde, então, vai ter o encontro, então, desses óvulos com os espermatozoides. Temos aqui a presença desses óleos, né, ou desses ocelos, então, temos todo o trato, então,
um gânglio aqui, cerebroide, já passando por entre o trato aqui do esôfago, né, da boca, entre a boca e esôfago, a faringe aqui, circundando tudo, seguindo então por gânglios ao ventrais, desculpa, ao longo do corpo, formando então esses gânglios aí nervosos aí ventrais, tá? Vamos ver o que mais aqui. Os gânglios principais, supraesofágico, né, que estão acima do esôfago, e o subesofágico. O estilete, ó, que vai ajudar, então, né, a perfurar os alimentos quando relacionados a plantas, tá? E são pequenos, olha, de 3 a 5 milímetros, os maiores em torno de 1,2 milímetros, então, mas muito difícil, a gente vê sempre mais aqui por essa medida aqui, tá? Por esse tamanho corporal. Filo tardígrada, então, olha lá, dioicos, tá? Tem menor quantidade os que são hermafroditos e sempre existe, então, essa fecundação interna, tá bom? Normalmente ocorre quando a muda também está ocorrendo, tá bom? Então, vemos aqui ó, um exemplar de uma fêmea, portanto, e um macho, e vocês podem notar que aqui, ó, é como se fosse a equidise velha e ela já está saindo, trocou a equidise velha e ela está já na nova. E esses óvulos já estão todos maduros e eles são deixados, portanto, nessa equidise velha, gente, onde então os espermatozoides então vão estar ali também, entrarão em contato e acontecerá então a fertilização. Esses animais então vão crescer sempre por mudas devido então essa cutícula de quitina então promover então uma perda do crescimento, né? O crescimento ocorre lá dentro, mas fica todo, né, exprimido. Então, de tempos em tempos, conforme eles crescem internamente, essas mudas vão ocorrendo, então, tá? Em relação a esse grupo, bastante importante a gente lembrar que eles têm, então, passam por processos de criptobiose, que é um processo bastante importante, é um estado, portanto, de latência, né, que quando frente a condições também adversas, sejam elas de temperaturas extremas, baixa umidade, uma vez que eles estão em ambientes úmidos, né, e ocorre períodos de seca, estão em líquens, por exemplo, pense numa calçada com líquen, aí para de chover, essa água vai secar, né? Vai evaporar. E também esse líquen vai acabar morrendo por falta também da umidade ali. Então, esses animais também ficam frente a essas condições que são adversas à sobrevivência, a continuação, então, da sobrevivência aí normal deles, da vida normal deles, né? Então, o que acontece? Eles entram em um estado de criptobiose, ó, cripto, escondida, né? E biose é vida. Então, entra num tipo de metabolismo bastante baixo, quase que zerado, tá, gente? E que eles, olha lá, diante, então, dessa ausência de água, ausência de oxigênio, alta concentração de solutos, baixa pressão, elevados índices de radiação, tá? Podem sobreviver a condições extremas, suportando temperaturas que vão desde menos 273, né? De 15 graus a 150 graus. Então, eles se tornam ali uma massa, né? Onde esse metabolismo é reduzido, tá? E que eles podem sobreviver nesse momento, então,
tá? Podem sobreviver por 8 anos em estado de criptobiose, dessa forma. Eles possuem, portanto, genes de reparação de DNA e também a síntese de proteína que se liga ao DNA e age como um escudo contra a radiação, né? Nesses momentos em que eles estão em ambientes aí adversos, fazendo com que, então, seja preservada a vida, tá? Então, esses animais, logo que estejam em contato com um ambiente que seja propício, eles podem, então, também voltar à sua característica normal e à sua vida normal, tá? Esses animais, inclusive, já foram enviados à Lua também, tá? Retirados lá, a pressão zero, né? A gravidade zero, e quando voltaram, né? Voltaram vivos depois de novo, tá? Então, bem legalzinho isso daí, mas a gente comenta menos a respeito desses animais aí, somente para fazer esse elo de ligação com esses animais artrópodas, então, tá? Então, vamos lá para artrópodas, né? Artrópodes, vamos tratar aí de aranhas, professor. Não só de aranhas, aranhas, insetos, crustáceos, miriápodes também, né? Então, a gente vai tratar de um grupo bastante grande, bastante diverso de animais, então, tá? Bom, para fazer, então, essa ligação que a gente falou dos tardígrados ali agora há pouco, né? Então, os artrópodes e anelídeos, juntamente, então, olha, com os unicóforos, tá? E tardígrados também têm sido, há um longo tempo, considerados como grupos que compartilham laços evolutivos íntimos, né? Uma vez que a gente, então, já falou, né? Pelo menos essas características aí compartilhadas com artrópodas que a gente vai ver, que é essa quitina na constituição, né? Que é essa troca de cutícula também presente nesse grupo de animais. E maior parte das evidências sugere que esses 4 filos citados anteriormente constituem um clado derivado de um ancestral segmentado comum, originado lá no pré-cambriano. Então, comum a esses quatro grupos, portanto. Em um momento, né? Então, eles tiveram um ancestral único, portanto. As similaridades entre anelídeos e artrópodes estão refletidos mais notavelmente onde? Na metamerização do corpo, no desenvolvimento embrionário e na arquitetura geral do sistema nervoso, que a gente já vai ver mais coisas, tá? Semelhança entre artrópodas e anelídeos, pelo menos, olha, segmentação externa marcante, então nós temos segmentos corporais nesses animais, cordão nervoso ventral com gânglios metaméricos e gânglio cerebral anterior e dorsal. Musculatura segmentar e a clivagem espiral no momento lá logo após a fertilização, né? Essa clivagem acontece de forma espiral. Diferença dos artrópodes em relação a anelídeos, nós temos uma cefalização muito mais pronunciada, né? Então, a gente tem todo esse processo de gânglios fundidos, órgãos sensoriais na cabeça muito mais pronunciado do que a gente já via em anelídeos, metâmeros muito mais especializados e com maior tagmatização, isso é, tagmas são regiões onde metâmeros se fundiram, gente, e formaram um único tagma, portanto, tá? Quando a gente começar a ver as divisões corporais, a gente vai entender melhor o que é a tagmatização. Usualmente sem septos intersegmentares, então sem aquelas presenças de divisões internas ali entre os segmentos existentes, então, corporais. Número fixo de segmento nos adultos, né?
Então, vamos ter isso, a gente vai chegar a contar. Cavidade celomática jamais reduzida. Cavidade do corpo dos artrópodes é chamada de hemocele, é preenchido por sangue, então os espaços corporais menores, né, mas que eles estão ali, ó, sempre preenchidos por essa hemocele, que é o sangue, a hemolinfa, né, que vai estar, então, preenchendo, então. Sistema circulatório aberto, né, ou lacunar, que a gente chama, porque sistema aberto não vai correr somente por vasos e veias. Vai chegar um momento em que essa horta leva o sangue e não existe mais continuidade nesses vasos. Então, cai nessas lacunas e banham todo, então, esses espaços, né, da hemocele, preenchendo com sangue, com a hemolinfa, então. Locomoção, presença de apêndices articulados, pareados para diversos usos. Então, nós vamos ter aí apêndices, então, sejam locomotores, apêndices sensoriais, que são articulados, tá? Então, eles vão ter movimentações, diversos usos, gente, né? Seja sensorial, seja ambulatório, né? Para locomoção. Então, vamos dar uma olhada, asas, né? Então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Exoesqueleto, desculpa, locomoção pela parede extrínseca, então, dos apêndices. Então, nós vamos ver que esses animais possuem um exoesqueleto, né? Uma que são invertebrados, mas que para promover essa locomoção e toda essa articulação e para movimentar, né, todo esse esqueleto, é necessário que tenha musculatura ligada a, 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 a esses apêndices, né? Então a gente vai dar uma olhadinha como é esse exoesqueleto cuticular com quitina, que é rígido e é uma inovação para várias adaptações que eles então tiveram, né, em relação a esse ambiente terrestre que vive. Diferença dos artrópodes em relação a anelídeos. Respiração com mecanismos especiais diferenciados lá dos anelídeos, né? Onde nós vamos ter presença de traqueias, tá? Brânquias, que podem ser, mas também nós temos outras todas diferentes, traqueias, sejam pulmões foliáceos, seja também uma constituição onde posso ter traqueias com pulmões foliáceos funcionando como órgão de captação de oxigênio nos artrópodes, tá? Os apêndices articulados, que a gente falou, olhos compostos e estruturas sensoriais complexas, que a gente vai olhar essas estruturas como penas, pelos, cincilas, tá? Ausências de cílios, então não temos mais lá, não cílios, né? Mais as cerdas, então, tá? Tratos digestivos com especializações, alimentações diferenciadas requerem, portanto, um trato digestório especializado, dependendo da dieta, então, né, que vai haver. Padrão comportamental mais complexo. Então, nós temos dentro desse grupo de artrópodes, né, diferentes padrões comportamentais, inclusive temos grupos aí considerados, né, que têm um comportamento social, tá? Que a gente vai abordar mais à frente, né, como as abelhas, os cupins e tudo mais. Coloração de proteção e padrão de imitação bem desenvolvidos. Então, nós temos animais aí que vão se utilizar, então, de coloração diversa, né? Chamativas para proteção, uma vez indicando que podem ser ou não tóxicos, né? E imitação do ambiente onde eles estão aí, que podem, então,
eles mimetizarem esse ambiente, né? Ficando ali também como se fossem escondidos, né? Sendo não enxergados. Então, diferença dos artrópodes, outras. Então, durante a evolução, os artrópodes tiveram uma diminuição no metamerismo, que a gente já falou, alguns segmentos foram perdidos e outros fundidos, né? O que a gente chamou, então, de tagmatização. Então, a fusão de grupos de segmento se chama tagmatização. Então, grupos se fundiram e formaram um único tagma, tá? Tagmatização, então, possibilitou vários apêndices ou segmentos se especializarem em outras funções além da locomoção, como captura de presa, filtragem do alimento, sensibilidade a vários tipos de estímulos, trocas de gases, copulação e outras mais. Então, aí, olha, para a gente iniciar e falando especificamente desse grupo de artrópodes, então, artrópoda é considerado o maior grupo do reino animal, em diversidade e também em quantidade de indivíduos, tá, gente? Ocorre em todos os sistemas, em todos os ecossistemas, sejam eles aquáticos e terrestres também, tá? Diversos hábitos alimentares, sejam eles herbívoros, predadores, parasitos, detritídeos, saprófagos, então, bastante diversificado dentro, né, uma diversificação de hábitos alimentares dentro de um grupo extremamente diversificado. Apresentam importância como fonte de alimento, né, mas também, por outro lado, transmissores de doença, né, como vetores biológicos ou vetores mecânicos de doença, pragas agrícolas, agentes polinizadores importantíssimos, né, como também eles podem atuar não só como pragas, mas alguns como controladores biológicos também, úteis para a indústria têxtil, para a indústria alimentícia e por aí afora, tá? Como alimentícia, abelhas com mel, com própolis, né? E por aí, a cochonila com o corante, a cor, né? Que é dada para alimentos, produtos de beleza e tudo mais. Em relação à classificação, temos aí alguns subfilos, então, que a gente vai tratar, tá? E aqui eu já coloquei para vocês mais ou menos como é, então, a divisão corporal e que depois nós vamos ver mais por menor, tá? Então, temos trilobitomorfa, que vai ter, então, essa constituição corporal dividida em céfalo, em tórax e em pigídeo. Tá? Céfalo, região da cabeça, tórax e pigídeo, a parte terminal. Queliceriformes, então nós vamos ter o corpo dividido em prossoma e epistossoma. Então, essa parte anterior a gente já pode imaginar que tenha, então, uma cabeça, né, já ligada com o tórax, e aqui nós teremos um abdômen. Crustácea, cefalotórax e abdômen. Também, olha, uma cefalização unida ao tórax e a presença de um abdômen. Miriápoda, né, que a gente vai falar, são as lacraias, os piolhos de cobra, né? Então, os xilópodas e diplópodas, então, vão ter a cabeça, então, constituída em uma cabeça, tá? Vão ter a cabeça. Vão ter a constituição corporal formada por uma cabeça e o restante todo tronco. Esse tronco é homônimo, quer dizer o quê? Que esse tronco, ele é todo igual, tá? Então, tudo muito igualzinho. Então, somente esses dois tálamos. Quando falamos em hexápoda, então, que nós vamos partir lá também para o grupo de insecta, então nós temos aí já uma cefalização bastante legal, onde a gente tem presença de cabeça, tórax e o abdômen bastante definidos, então.
mais de 1 milhão de espécies quando a gente trata de artrópoda, gente. E podem existir muito mais que isso dentro desse grupo, sem ser ainda descobertos e descritos, portanto, tá? Incluem as aranhas, escorpiões, ácaros, crustáceos, centopeias, insetos e alguns outros grupos menos conhecidos também, tá? Nome do grupo vem do artro, né, que a gente falou, que quer dizer articulação, e podos, que quer dizer patas. Então, patas articuladas, gente, né? Então, existe uma articulação, então, nos apêndices locomotores desses animais, tá? A principal característica são essas patas articuladas, e essas patas articuladas permitem a realização de vários movimentos diferenciados, tá? Então, promove uma locomoção muito eficiente, auxiliam, além da locomoção, promovem auxílio na defesa desse animal, na captura de alimento e também está relacionada em reprodução em alguns grupos que vão utilizar, portanto, essas patas, né? Esses apêndices, então, locomotores, como órgãos aí direcionados nesse momento da reprodução. São animais triblásticos, protostômios, são eucelomados, verdadeiros celomados, simetria bilateral, são hiponeuros, né? O cordão nervoso segue ventralmente, tá? O mesmo padrão dos anelídeos. Corpo segmentado em tálimas, que a gente já falou, né? Então, essa talimatização, essa fusão de metâmeros, portanto, né? Presença de exoesqueleto com quitina, característica óbvia e importantíssima, que isso, então, traz, então, essa habilidade deles viverem em ambiente terrestre, frente a esse ambiente que é inóspito, podem sofrer dissecação, e esse exoesqueleto, então, acaba promovendo uma economia de água, né? Protege esse animal dentro, né? Presença de apêndices articulados, tanto as patas, que a gente já falou, mas também vai estar articulada as peças bucais, as antenas, as asas, que a gente também comentou, tá? Sistema muscular, olha, presença de músculo estriado para trabalho, olha lá, trabalho de músculos antagonistas, né? Então, muitos desses animais necessário essa musculatura estriada que promove, né, contrações fortes aí então. Sistema respiratório com brânquias, traqueias ou espiráculos, pulmões foliáceos, né, que a gente falou também, tá? Sistema digestório, canal alimentar tubular com boca e ânus, então tem uma boca que terminará em um ânus, tá? Sistema circulatório aberto com vaso sanguíneo tubular e dorsal, portanto. Sistema nervoso, um cérebro anterior que é dorsal, cordão nervoso que vai correr ventralmente, por isso são epineuros, que contém formações ganglionares, então, em cada segmento, ao longo desse corpo, então, nos segmentos e dentro desses tagmas, então, corporais. Os apêndices, então, articulados, pessoal, né? Então, permite que os artrópodes se movam rapidamente, né? Não adiantaria nada se eles tivessem todo esse esqueleto externo, esse exoesqueleto, desculpa, aqui é um braço, esse exoesqueleto, mas que ele não permitisse essa articulação. Esses animais, então, seriam como robôs duros, não teriam uma movimentação eficiente. E ela é eficiente e ainda é rápida também, tá? Os músculos, então, são integrados aos movimentos dos artrópodes
e sua inserção se dá no exoesqueleto, que funciona como um sistema de alavanca, tá? Então, aqui só mostrando uma articulação, portanto, de vertebrados, né? Onde nós temos o antebraço aqui e o braço, né? Onde a gente pode fazer isso. E onde, então, essa musculatura está ligada de um osso a outro osso, onde, então, eu posso fazer esse movimento de alavanca, né? O músculo contrai, o outro distende e nós temos, então, a movimentação. Esses animais, então, portanto, gente, da mesma forma como esse não tem um esqueleto interno para ligar, então, essa musculatura está extrínseca, ligada ao esqueleto, então, que é externo, tá? Ligando de uma parte do esqueleto a outra parte do esqueleto em um apêndice, portanto, né? Então, e nesse, não adiantaria nada também, olha, se eu tivesse isso aqui tudo em um único exoesqueleto de quitina dura. Então, portanto, nesses locais de articulação, a gente tem membranas, então, mais finas aqui, tá? Para que, então, isso possa ter movimentação também, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a isso, anotem a perguntinha, a gente discute novamente na próxima aula. Exoesqueleto, olha, rígido com quitina. Então, essa quitina, tá? É um polissacarídeo nitrogenado e representa o principal aspecto evolutivo responsável pelo grande sucesso do grupo, uma vez que eles, então, dominaram o ambiente terrestre, né? Atua na proteção mecânica, uma vez que o exoesqueleto está fora, então mecanicamente ele, né, pode ser mais ferido sem causar tanto prejuízo. Redução na perda da água, então economia de água num ambiente onde estão frente à radiação também. Só que ele, então, olha lá, dificulta a movimentação e o crescimento dos animais, né? Apesar, no entanto, dificulta porque se adaptaram a esses locais, né, onde tem que haver essa articulação, ocorre a presença, então, dessas membranas, então, fazendo a articulação. É lógico que em alguns grupos de animais, algumas espécies, a gente vê que eles andam mais durinho, mas mesmo assim existe toda essa articulação e que fazem com que esses animais fossem bastante sucedidos e estão presentes até hoje, tá? Mas em relação ao crescimento, tendo essa cutícula então espessa, né, de quitina endurecida, que acompanha esse animal desde jovem, conforme ele cresce lá dentro, ele vai começando a ficar apertado e essa cobertura, esse exoesqueleto acaba, né, restringindo, né? Então, ele dificulta o crescimento. Então, por isso é que, então, na junção entre as placas, né, de alguns grupos, conforme a gente for estudando esses grupos, a gente vai entender, e os cilindros, o esqueleto torna-se fino e flexível, tá? Então, uma membrana, né, ali é pleural ali, para ter essa maleabilidade, como se fosse, então, articulações onde se inserem, então, esses apêndices, tá? Crescimento dos artrópodes, como a gente falou ali, que essa cutícula limita o crescimento, né? Então, ocorre o processo de muda ou equidise. Então, tem que haver essa troca periódica desse exoesqueleto que é limitante, né? E que já está velho e acaba sendo trocado, então. Ele é velho, rígido, não deixando que esse animal cresça mais, então ele deve ser trocado. E é trocado através da muda, ou chamada de equidise, então, tá? Por um esqueleto que é novinho e, a princípio, logo que trocado, ele é bastante flexível, né? Permitindo que o animal agora possa expandir o total do seu crescimento corporal e ainda preservando
um espaço ainda para ele crescer um determinado tempo até que ocorra uma outra muda, portanto. Então, o animal produz um exoesqueleto novo abaixo desse velho. Ele não perde e fica desprotegido, tá? Então, ele vai, então, promovendo, então, a produção desse novo exoesqueleto abaixo do velho, antes que ele seja totalmente destacado, tá? Então, normalmente é ali na parte do dorso, ou muitas vezes, dependendo do grupo de animais, no dorso, na lateral, é que então esses animais, quando completamente realizado, então a produção dessa nova cutícula, desse novo exoesqueleto, então ele abandona, portanto, esse velho exoesqueleto. Antes do enrijecimento também do novo exoesqueleto, o animal aumenta seu volume o máximo que ele pode, né? Para ter ainda espaço, então, para que ele se acondicione dentro desse novo exoesqueleto. O exoesqueleto velho é denominado, então, de exúvia. Guardem bem esse nome. O processo de troca de exoesqueleto se chama muda ou ecdise, e o exoesqueleto velho, que foi abandonado, exúvia. Aqui, ó, nós temos uma cigarrinha aqui para, né, demonstrar todo esse processo, portanto, né, de troca dessa nova roupagem, né, que já estava pequena e agora ela sai aí com uma roupagem nova. Vocês olham aqui, as asas estão até meio que todas recurvadas ainda, porque isso está bem novinho, está molinho. Conforme agora ela está no ambiente aqui, vai então tomando a forma, as estruturas, então, tá? E esse exoesqueleto vai se tornando mais rígido. Portanto, pessoal, olha lá, existe essa curva de crescimento de animais, né? Então, a gente tem aqui, ó, duas curvas mostrando dois tipos de crescimento de animais, tá? Onde nós temos aqui animais que crescem jovens e só vão aumentando o tamanho desse corpo até que chegam na fase adulta. Podemos nos colocar aqui, ou muitos outros animais aqui, né? Onde então crescem, chegou ao tamanho adulto, param de crescer. Artrópodes, então, nascem pequenos, pequenos, vai aumentando o tamanho, chega aqui, o que acontece? Esse exoesqueleto está totalmente retendo o crescimento. Passa por processo de muda, tá? Passa processo de muda, aí vive, cresce, 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 chega aqui de novo, esse exoesqueleto está de novo, né? Justo, impedindo o crescimento, passa por muda de novo. Aí ele tem todo esse espaço até que, ou então ele chegue na forma adulta, tá? Então, podem sofrer várias mudas até atingir a fase adulta, enquanto que outros o processo pode ocorrer até o final da vida. Eles vão fazendo, então, essa troca de exoesqueleto. Aqui para mostrar, gente, esse exoesqueleto, então, que é resistente, é impermeável e é constituído de sais de quitina, portanto. O exoesqueleto reveste e protege o corpo, evita a perda de água, como a gente falou, né? Uma vez que ele é impermeável, ele também é contra choques mecânicos, né? O exoesqueleto é uma importante adaptação a esse ambiente terrestre, como a gente falou. E aqui mostra, portanto, todo esse processo, tá? Então, aqui nós temos um exoesqueleto que é constituído de epicutícula, é só essa partezinha externa, epi, por isso que é epi, né? Exocutícula, toda essa parte mais interna. Depois eu tenho essa outra cinza, então, que é a endocutícula. E depois eu tenho aqui embaixo a epiderme. Na hora em que esse animal vai fazer, então, a troca do exoesqueleto, vai fazer a ecdise,
ocorre, portanto, a produção do fluido de muda, tá, gente? Então, sempre começa abaixo do esqueleto velho. Esse animal não pode ser desprotegido, né? Então, já vai sendo, então, olha aqui como essa camada é bem fininha e olha aqui como já inicia a formação da primeira camada desse exoesqueleto. Quem é essa primeira camada? É a epicutícula, porque ele tem que ir fazendo da primeira para a última, para que ela, né? Porque essa vai subindo. Existem também os produtos, né? A secreção dessa cutícula nova é utilizada para a produção da nova cutícula também, tá, gente? Por isso que quando ela é descartada, isso aqui está muito fino, bastante fininho, porque ela foi digerida e foi utilizada em todo esse processo da nova cutícula, então, tá? Então, esse fluido muda, começa então a fazer então esse deslocamento da velha e começa assim então a formação a partir da epiderme, a construção da epicutícula. Produz a epicutícula, olha lá, nova epicutícula e procutícula. Depois, olha, a procutícula, né? Já vem constituindo as camadas e vai aumentando essas camadas conforme as camadas necessárias. E aqui nós temos, depois já, olha, essa camada já bem mais larga, né? Já promovendo, então, essa troca aí de cutícula total. Deixa eu ver se tem continuação. Não. Após, então, estarem todas as camadas, então, já produzidas, pessoal, aí sim, esse velho esqueleto, portanto, ele é eliminado, né? Quebra-se em um local específico e esse animal, então, sai com essa cutícula nova que ainda está maleável, né? Que ela está molinha, ainda flexível e que dá para esse animal expandir bastante. Vamos falar mais ainda sobre isso também, tá? A classificação aqui, olha, coloquei esse esqueminha, né? Então, nós temos artrópoda, que é dividido, então, em mandibulata e quelicerata. Quelicerata nós temos aracnida, né? Que aracnida nós vamos ter, então, ácari, arane, escorpiones, né? São ordens aqui. E mandibulata nós vamos ter o quê? Quelíceras, porque eles vão possuir quelíceras, gente, que a gente já vai ver essas estruturas. Mandibulata possui mandíbulas, né? Então, crustácea, insecta e miriápoda, tá? Aqui nem cabe todas os outros grupos a que eles pertencem, porque são tantos aqui também, tá? Só para ficar mais ou menos visível. Aqui a nossa classificação que a gente vai iniciar então, tá? Então, nós temos a partir da nossa literatura básica que a gente tem, que a gente utiliza, né? Nós temos então o Brusca dividindo dessa forma o filo artrópoda em subfilo trilobitomorfa, que já são extintos, tá? Não temos mais exemplares, somente fósseis. Temos subfilo Cheliceriformes, que dentro desse subfilo nós temos a classe Chelicerata, tá? E a classe Pycnogonida. Então, essa classe Chelicerata, ela é dividida em duas ainda, a Merostomata e a Arachnida, tá? Onde nós vamos ver as devidas ordens dentro deles. Temos outro subfilo, que é a crustácea, com muitas e muitas aí divisões que nós vamos ver, que é um grupo bastante grande mesmo, tá? E depois, então, o subfilo hexápoda, então, tá? E mais um, que é o subfilo miriápoda, composto, então, dos xilópodas e diplópodas, que são os piolhos de cobra e as as lacraias, tá? Bom, vamos lá então. Subfilo
trilobitomorfa, né? Então, são os trilobitas e esses trilobitas não estão mais presentes nos dias atuais. Somente, então, os fósseis, então, né? Então, o trilobita do Cambriano, olha, 530 milhões de anos aí, né? São exemplares aí de fósseis que estão lá em Utah, né? Nos Estados Unidos, então, tá? Então, temos esses primeiros aí artrópodas aí, somente como fósseis, portanto, tá? Dentro, então, só um pouquinho, opa, subfilo queliceriformes, então, a gente falou que tem duas subclasses que a gente vai tratar, a subclasse merostomata, tá? E a subclasse, então, aracnida, tá? Onde a gente tem a classe pignogonida, e temos também queliceriformes, que é a subclasse aracnida também, mas que daí nós vamos ter, então, grupos aí bastante, né, diversos dentro dessa subclasse, tá? Só um pouquinho, gente. A gente não colocou lá. Uhum. Ah, sim, não, tá certo, pessoal, tá certinho. Pensei que estava faltando, tá? Que é a subclasse aracna com a classe pigmodonida e a subclasse, então, aracnida aqui com os aracnídeos, portanto. A subclasse crustácea, tá? É o subfilo crustácea, onde a gente vai ver os crustáceos diversos aí, né? Camarões, os caranguejos, os siris, as lagostas, né? A lígia, tatuzinho de jardim e outros mais. O filo artrópoda aí, o subfilo hexápoda, então, onde nós vamos ver insetos e outros insetos aí menos tratados aí, menos conhecidos de vocês, né, que não vão possuir asas e tudo mais, e que a gente vai falar pormenores desse grupo também, bastante diverso. Aqui mostrando as 33 ordens, portanto, lá do Barnes e Rupert, tá? Em relação à ordem dos insetos. E aqui o último subfilo, que é Miriápoda, então, Xilópoda e Diplópoda, também chamado de Unirâmia, tá? Unirâmia. Então, grupos que também nós vamos ver, tá? Em relação à divisão corporal desses grupos de animais, pessoal, então tem trilobitomorfo aqui, onde a gente divide, então, em cefalotórax e epigídeo, né? Quando a gente fala de miriápodas, que são, né, o que a gente falou ali para vocês, que são os piolhos de cobra, então a gente só tem a presença da cabeça e o resto tudo é tronco. E a gente falava que ele é homônimo, né? Que ele é igual ao todo, ó, esse tronco é todo parecido. Quando a gente fala do filo hexápoda, a gente já tem divisões, olha, tagmas bastante explícitos mesmo, tá? Então, separados em cabeça, tórax e abdômen, então, essa divisão corporal. Em relação ao subfilo queliceriformes, então a gente vai ter, dependendo do grupo, né, ou aranhas ou escorpiões, a gente tem para aracnídeos, né, e tal, a gente vai ter prosoma e opistossoma. Duas divisões, então, pró aqui e o restante todo do corpo até o final, opistossoma. Mas também nós vamos ter algumas divisões diferenciadas, tá, gente? Então, quando a gente trata aí dos escorpiões, a gente tem também algumas divisões diferenciadas. Um prossoma, um metassoma, tá? E aqui, ao final, o mesossoma e o metassoma, então. A gente vai ver isso por menor, só para exemplificar. E quanto ao subfilo crustáceo, a gente vai ter, então, olha lá,
divididos em cefalotórax, tá? O cefalotórax, gente, é tudo isso aqui, tá? Cefalotórax é a cabeça e o tórax, e depois nós temos, desculpa, nós temos o cefalotórax, o péreum, e depois nós temos o pléum, tá? Então, divididos aí em três partes. Depois a gente vai explicar quando chegar nesses grupos, né? Onde a gente tem essas estruturas, então, aqui locomotoras ou auxiliadoras da alimentação, né? Que a gente vai ter nomes distintos, dependendo da região onde eles estão localizados, ok? Bom, pessoal, corridinho, mas é isso que a gente tinha aqui a apresentar para o dia de hoje, então, para vocês, tá bom? Assistam a aula, qualquer dúvida, então, vocês tirem essas dúvidas na aula seguinte, ok? Continuaremos aí com artrópodas e vamos entrar aí em grupos específicos agora para entender cada um desses grupos, as suas particularidades, as suas características, né? Fisiologia, anatomia externa e tudo mais, ok? Bom, até mais então, pessoal, e boa noite e bons estudos.